atualmente, né? Então, estudos mais recentes mostram que as funções cognitivas podem realmente ficar prejudicadas por algum tempo, né, que é o tempo do pico da glicose, né, que a gente chama assim da glicose absorvida depois de uma refeição muito copiosa, muito cheia de carboidrato, muito cheia de açúcar, muito doce, muita massa, muito arroz, muito pão branco, né? Ai, tudo isso é muito bom, né? Que Isso dureza. é discutível, né? Enfim. Sabe que existe uma teoria de que tudo que a gente gosta muito, na verdade faz mal, porque a gente acaba, o corpo da gente é inteligente, acaba liberando endorfinas. Esse maluco vai mandar um monte de porcaria de novo, né? Então, o açúcar, por exemplo, carboidrato, tem trabalhos, a gente estava conversando no intervalo, tem trabalhos mostrando que, por exemplo, os nossos antepassados não infartavam tanto, que comiam mais proteína e era mais gordura animal. Certo. No momento que começaram a fazer o carboidrato, a proteína virou vilão, a gordura virou vilão e o carboidrato foi endeusado, assim como os óleos vegetais. Aumentou absurdamente, quer dizer, de 1930 para 1960, Sim. Em 1930 foram 300 casos diagnósticos de infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Em 1960 foram 300 mil. O que mudou? A industrialização. Exato. Mas então, o açúcar e os carboidratos, eles realmente pioram a performance cerebral, número 1. Então, assim, e aquele sono que se sente depois de uma refeição não é por nada, realmente o cérebro está meio anestesiado ali naquele momento, né? Ele está associado com maior deposição da proteína beta-amiloide no cérebro, são estudos bem recentes, 2, 3 anos para cá, ou seja, mostra que indivíduos com uma alta taxa de consumo de glicose têm maior deposição de proteína beta-amiloide por estudos de PET-CT, então ele realmente pode estar associado a uma progressão ou pode ser um gatilho para a doença de Alzheimer, né? Fora que ele está associado ao aumento de peso, obesidade e a epidemia de diabetes que existe no mundo hoje, que é uma coisa terrível, né? E a diabetes está associada aos fatores de risco vascular, aumento de peso, obesidade, né? E isso está associado com hipertensão, apneia do sono, AVC isquêmico, infarto, e aí você fechou o ciclo. Isso tudo vai fazer muito mal para o cérebro. Bom, eu vou ter que fazer um intervalinho, mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre a apneia do sono, se tem algum problema com o cérebro, tá bom? A gente já reforça a pergunta logo depois do comercial, a gente já volta. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206.
Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Estou fazendo também de monte. Olha, nós estamos, mais uma vez, se você está acessando a gente agora aí, nós estamos com o Dr. Maurício Friedrich, que é neurologista, Doutor em neurociências, tá? E a gente já falou sobre várias coisas interessantíssimas aqui, que eu acho que todo mundo gostaria que não acontecesse na sua vida, né? Entre elas o envelhecimento cerebral. Há algumas formas de você evitar que isso aconteça, né? Mas, Maurício... Desculpa, Mia, vou te interromper. A Ana tinha uma dúvida que a gente fez no intervalo. Chegou a falar em apneia e tal. A apneia chega a causar alguma lesão? Mas não há dúvida nenhuma. A apneia do sono e antes da apneia, a roncopatia, porque o que ronca muito, em geral, tem apneia, em geral. A apneia do sono, não há dúvida nenhuma que está associada a lesões cerebrais, isquêmicas, né? E está associada à piora da performance intelectual, cognitiva durante o dia, está associada à hipersonolência. Quando a apneia é grave, está associada com acidente automobilístico, porque esse indivíduo ele dorme na direção. Tá? Eu tava roncando, a gente estava falando no intervalo que eu perdi 18 quilos, né? Fazendo suplementação e tal. Eu estava roncando acordado. Eu estava vendo o Jornal Nacional e... eu disse, pô, não posso ter roncado. Eu perguntava para quem estava do lado, né? Mas eu ronquei? Não, tu roncou. Quer dizer, é óbvio que não deve fazer bem, né? Não faz bem, porque as apneias do sono, e às vezes existem assim centenas de apneias à noite, né? Elas provocam microdespertares. Os microdespertares estão associados ao encurtamento do sono REM, que é o sono dos sonhos, do relaxamento. Então o indivíduo não dorme bem. Outro dia ele está realmente cansado, né? Ele não se recuperou durante o sono. E pode acelerar o processo de Alzheimer. Isso eu não saberia te dizer, porque eu não me lembro de nenhum estudo. É que uma vez atrapalhando a circulação, a vascularização cerebral... Se essas apneias estiverem relacionadas, nem sempre estão, em alguns casos sim, estão relacionadas ao caso de isquemias silenciosas, isso pode acelerar o processo de doença de Alzheimer, sem dúvida nenhuma. O que acontece é que é uma doença negligenciada e é uma doença de rico. Por que é doença de rico? Porque os equipamentos para tratar disso são caros. O acesso aos exames, a polissonografia, nem sempre se tem pelo SUS. Então, isso aí, em geral, os indivíduos não são investigados, né? O ronco hoje é tratado assim, não sempre, mas agora tem mais gente querendo tratar o ronco, que bom, né? Mas assim, o ronco era mais motivo de riso e piada do que propriamente como uma, preocupação. Talvez um indicativo, uma preocupação de uma doença. A apneia do sono é realmente sério, deve ser tratada, porque o indivíduo melhora a sua qualidade de vida, melhora a capacidade cerebral, retarda o envelhecimento cerebral e realmente pode aí prevenir isquemia cerebral. Não só a isquemia silenciosa, mas acidente vascular cerebral está associado com a apneia do sono. A associação, ou seja, o impacto do risco não é tão alto quanto uma pressão alta, que é um desastre. O indivíduo de pressão alta que não se controla, esse sim, esse está com a cruz na testa. Agora, nem sempre só a cruz na testa, porque às vezes morrer pela metade é pior, como me disse um colega lá da fronteira. Né? É preferível ir embora, né? Morrer pela metade, né? E a gente ouve de pacientes, né? Como é que tu está? Estou pela metade, né? Porque o indivíduo está paralisado, né? Às vezes está sem fala, né? Então, realmente assim, existem vários exemplos aí na nossa comunidade, né? Tristes exemplos. Né? A gente falou bastante em prevenção do envelhecimento, tá? Eu te perguntei antes de começar o programa, porque assim, eu tenho muitos pacientes e muita gente até da família, né, que lançam mão de determinadas substâncias para melhorar a performance cerebral. Isso é válido? O que isso traz de benefício? O que o uso indiscriminado disso pode causar?
Eu sou um neurologista ortodoxo. Né? Neurologista ortodoxo significa um neurologista que procura usar a evidência científica, ou seja, uma medicina embasada em evidência científica. O que é evidência científica? Estudos bem feitos, bem desenhados, conduzidos em lugares sérios, né? Mostrando que certas substâncias podem melhorar a performance cerebral. O que acontece hoje é uma epidemia de indivíduos, especialmente jovens, utilizando estimulantes, psicoestimulantes, especialmente metilfenidato. Que é a Ritalina, né? Que é a Ritalina, né? E às vezes usando assim Ritalina mais estimulantes líquidos, né? Então não vou falar o nome comercial, mas esses vários estimulantes que existem. Para ficar acordado à noite. E isso assim é perigoso porque isso está associado com burnout, que é basicamente um estresse pós muito estímulo, né? Isso está associado, eventualmente, dependendo do indivíduo, com arritmias cardíacas, pode fazer algum tipo de arritmia. Vocês não têm ideia da quantidade de cafeína que tem nesses estimulantes líquidos, é uma coisa absurda a quantidade de cafeína que tem, equivale a 10, 15 cafezinhos pequenos, né? Então, associar esses medicamentos com esses estimulantes líquidos, né? E muitas vezes ainda tomam um guaraná em pó, eles podem levar realmente, porque depois de tudo isso tem estímulo cerebral, o que acontece com o cérebro depois, o cérebro fica meio atordoado. Então, indivíduos com tendência a distúrbio de humor, por exemplo, indivíduos com distúrbio de humor bipolar, por exemplo, usando esses estimulantes, podem entrar em surto maníaco. Então, existem casos que a pessoa tem que tomar, quando diagnosticado, medicado? Pois eu acho que aí, isso é o que é a neurologia ortodoxa. Então, assim, procurar fazer um bom diagnóstico. Ou seja, existem indivíduos no consultório que têm muita dificuldade de concentração, que se faz o diagnóstico, existem critérios clássicos, né? Já há muitos anos do diagnóstico tanto da criança quanto do adulto com distúrbio de atenção. Existem exames complementares que auxiliam no diagnóstico clínico, o diagnóstico ainda é clínico. Existem assim, a história familiar, que pode apoiar esse diagnóstico de distúrbio de atenção e hiperatividade. Esses indivíduos eles sofrem, porque realmente eles precisam ser suplementados, né, com psicoestimulantes. Com o psicoestimulante certo, com acompanhamento médico, com exames de rotina, né, com consultas de rotina. Então, isso é a neurologia ortodoxa, é fazer o diagnóstico adequado, saber qual a necessidade exata do indivíduo e suplementar o que ele precisa realmente. Agora, nesse momento, pode ser que no futuro eu mude de ideia, eu sou contra a tentativa de hiperperformance cerebral, né, porque isso pode levar a consequência. Nós temos, assim, no nosso meio, uma série de doenças do cérebro. Hoje, a saber, as doenças cerebrais são responsáveis por 60% do custo médico na Europa. 60%? 60%. Então se acha, não, mas o câncer gasta muito, a doença vascular gasta muito. Todas junto, doença pulmonar, câncer, doença vascular, agora essa outra, que outra poderia associar junto, eu não estou lembrando o outro, elas são 40%. As doenças do cérebro consomem 60% dos custos em saúde. Então, doenças do cérebro significam todas as doenças neuropsiquiátricas, neuropsiquiátricas, mais as doenças neurológicas, né? Então, depressão, doença de humor bipolar, esquizofrenia, autismo, AVC, esclerose múltipla, esclerose amiotrófica, doenças neurológicas, neuropsiquiátricas, doenças neurocognitivas. Então, um bom diagnóstico é chave para poder saber o que existe embasado em evidência para tratar esse indivíduo. Agora, hiperperformance no indivíduo que tem condição de ter uma boa performance, então às vezes a gente percebe assim, o indivíduo não estudou nada durante o semestre inteiro, aí chegou assim, um dia antes da aula, toma 2, 3 comprimidos de Ritalina, mais café e tenta então conseguir tudo naquela noite. Isso a gente vê de rotina, por isso que eu te perguntei, né? Então é muito comum, isso o cara vai para o vestibular, Ritalina para ele, Ritalina. Desaconselhável, perigoso, né? Muitas vezes usa esse medicamento sem ter um diagnóstico médico. Quem disse que esse indivíduo não tem uma arritmia cardíaca? Então, isso é raro, uma arritmia cardíaca e um problema grave com a Ritalina é extremamente raro. Só que se o indivíduo tiver, ele pode ter. Então, essas coisas têm que ser feitas com auxílio médico. E tem muitos médicos na cidade, né? Muita gente que pode ajudar. E esses estimulantes que tu falou, que existem vários tipos, né?
Tem pessoas que usam de forma meio que crônica isso. Sim. O estimulante, sem associação com Ritalina, ele também faz lesão cerebral? Eu não diria, eu falei Qual mais em estimulante disfunção. vocês estavam falando? Não falei em lesão cerebral. Qual estimulante tu está falando? Não, tem cafeína de monte, o cafezinho. O cara que toma... Vamos deixar de falar em estimulante, tá? São esses energéticos, né? Energéticos, o abuso demais. de cafeína, por exemplo, está associado a indivíduos predispostos à depressão. Só para ter uma ideia. Então, assim, a neuroquímica cerebral é extremamente complexa. É complexa para nós neurologistas. Então, isso tem que ser visto com bastante cuidado, né? Não, e é uma parte do nosso corpo que ninguém quer ter problema, né? É a parte Porque principal. realmente debilita uma pessoa tudo, a trabalho, a convivência, um problema cerebral é um problema muito sério, né? Quer dizer que o cara que usa o cafezinho crônico, que tem cafeína crônica, ele está propenso a fazer depressão. Eu não diria assim que todos que usam. Não, eu tudo estou bem, dizendo mas que a existe uma maior cafeína em possibilidade. excesso pode levar a quadros de depressão, né? Isso está bastante bem demonstrado. Isso é importante, né? Porque esses estimulantes são vendidos como se não fizessem mal nenhum, né? Pelo contrário, tu vai em qualquer lugar, tem geladeirinhas cheias disso. E realmente, eu estava viajando com os colegas, que a gente foi ver, tu ia gostar de fazer essa viagem aí, a gente foi ver o final de Paris, com o Rovati, mais uns... Roland Garros. Isso. Não, nós fomos ver a final do Master 1000 de Paris, e em seguida o Master da Inglaterra. Olha só. Né? E o pessoal estava conversando, e um desses que é muito vendido na Europa, só esse aqui teve inúmeras descrições de problema, porque não se sabe nem a quantidade, diz que a quantidade é tão grande, que os caras não sabem nem o quanto realmente tinha de cafeína lá dentro. Quer dizer, tu imagina, pega um cara que tem um problema de arritmia, né? Que já tem um problema, sei lá, qualquer na transmissão do impulso nervoso cardíaco, o cara vai embora, né? Exato. Que loucura. Mas e doença de Parkinson, Maurício? Isso era importante a gente falar. Que a gente falou no Ele Alzheimer, tem como bloquear a doença de Parkinson já hoje ou ainda não? Bom, isso é uma discussão até hoje na literatura médica entre os principais especialistas da área, né? Mas, assim, a neuroproteção, ou seja, proteger um cérebro contra a progressão da doença de Parkinson, assim, ao meu ver, do meu conhecimento, não acho que exista nada neuroprotetor hoje claramente estabelecido. Existe